Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor. Estamos reunidos mais uma vez para juntos aprendermos a palavra de Deus. A escola dominical continua funcionando. Todo domingo, de 9h30 às 10h30, a gente tem aula pela plataforma Zoom. E para você que não tem acesso à plataforma, a gente agora tem a aula todo domingo também nas redes sociais da igreja. Então, aproveite essa oportunidade, não fique sem estudar a palavra. Não é porque não estamos podendo nos encontrar presencialmente que a gente vai parar os nossos estudos, pelo contrário, agora mesmo que a gente tem que intensificar a nossa leitura. Então, vamos, nesse momento, aprender um pouco mais sobre a palavra. Vou fazer aqueles 3 pedidos para vocês que eu fiz nas outras aulas. Desliga o celular, desliga a televisão, esteja agora 100% disponível para ouvir a palavra de Deus e saber mais aquilo que o Espírito Santo tem para acrescentar à sua vida e à minha vida. Pega a sua Bíblia, deixa aí do ladinho que a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Pega seu papel, pega sua caneta, abre seu bloco de anotações para você anotar todas as suas perguntas, suas reflexões, anotar os textos bíblicos e anotar tudo aquilo que o Espírito Santo vai estar falando no seu coração. Tá bom? Então vamos orar para a gente começar mais esse estudo. Senhor meu Deus, graças te damos por todas as coisas. Muito obrigada, meu Jesus, porque o Senhor preparou esse momento. O Senhor possibilitou que nós pudéssemos estar reunidos, meu Pai. E nós cremos, meu Senhor, que o Teu Santo Espírito, Ele está à frente, está conduzindo essa palavra, está conduzindo esse estudo. Muito obrigada, meu Senhor, que só possa continuar nos abençoando a cada dia e continuar nos protegendo, meu Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos pelo Teu santo nome. Amém. Então, a gente está trabalhando a revista da Escola Dominical, a revista preparada pelo Departamento Nacional de Escola Dominical. O tema central da nossa revista é Viver com Fé e Sabedoria. E hoje, na lição de número 3, o tema da nossa lição é Fé na Palavra, Força para a Vida. Então, nós já falamos bastante de fé, né? E hoje a gente vai ver essa fé na Palavra de Deus, essa fé naquilo que Deus deixou registrado para que a gente pudesse continuar seguindo e praticando essa fé. O nosso texto bíblico base, ele é Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Já já a gente vai ler esse texto, mas antes disso, fazer aquela contextualização do livro, que sempre é importante a gente entender um pouquinho o contexto daquele livro, sobre o que ele fala. Então, o livro de Josué, ele é um dos livros históricos da Bíblia e ele fala sobre a conquista da Terra Prometida. Então, aquela terra que o Senhor tinha prometido a dar por herança aos filhos de Israel, é no livro de Josué que a gente vai ver isso acontecendo. Então, sucessivas batalhas que vão levar o povo a realmente tomar posse daquela terra. O autor do livro é um autor desconhecido, a gente não sabe quem escreveu o livro de Josué, mas a gente sabe que ele foi escrito com a intenção de que as gerações futuras tivessem aquele registro e pudessem conhecer a sua história. E mais até do que a sua história, conhecer o Deus da história, né? O Deus que estava ali tecendo essa história, possibilitando que tudo aquilo acontecesse. E eu li essa expressão e eu gostei muito, que fala que o livro de Josué é o livro do novo. Por que o livro do novo? Porque é um novo povo, um novo líder, uma nova terra, novos desafios e um novo estilo de vida. Então Josué é esse livro do novo, né? A gente sabe que não foram todos que saíram do Egito que entraram na Terra Prometida, então a gente está falando de um novo povo, é um novo líder. Moisés, ele conduz o povo somente até determinado ponto. A partir daí é Josué que assume. Então esse momento da entrada na terra, agora é Josué que assume a liderança. Então é um novo líder, uma nova terra, né? Claro que novos desafios, foram muitos desafios no deserto e agora serão mais desafios ainda, e um novo estilo de vida.
né? Agora, um povo que começa a deixar de ser nômade para realmente estar ali se apossando de uma terra. E o livro de Josué, ele traz esse nome porque um dos personagens principais é exatamente Josué. Mas aí, quem foi Josué, né? Para quem está tomando conhecimento agora, para quem está iniciando agora na palavra, então é interessante você saber quem foi Josué. Josué, ele foi um íntimo colaborador de Moisés. Então, a gente não vai ler todos esses textos, mas por isso que eu falei para deixar aí seu papel e sua caneta do lado. Então, isso vocês podem conferir depois no livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 13, no livro de Números, no capítulo 11, versículo 28, no livro de Deuteronômio, capítulo 38. São alguns trechos que mostram Josué como sendo esse íntimo colaborador de Moisés. Mas o texto que eu gostaria de ler com vocês, que fala um pouco dessa característica de Josué, traz um pouquinho já desse perfil dele, de quem é ele, está no livro de Êxodo, no capítulo 17, Êxodo, capítulo 17, nós vamos ler o versículo 8, o versículo 9, o 13 e o 14. Então vamos lá, Êxodo 17, 8, 9, 13 e 14. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. 13 e 14. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de arriscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Então aqui a gente vê Josué sendo descrito não apenas como um íntimo colaborador de Moisés, mas aqui como um guerreiro, né? Um grande soldado, alguém que tinha capacidade para entrar na guerra e não só entrar na guerra, mas liderar um exército. Então a gente vê aqui Josué como um líder militar, como um estrategista militar, alguém que tem capacidade de entrar, de guerrear e de conduzir um exército sob o seu comando. Isso é muito interessante da gente perceber e começar já a ver as características desse novo líder de Israel. Josué, ele também é aquele que vai aparecer em Números, no capítulo 13. A gente não vai ler agora, mas você vai anotar aí para ler depois. Quando Moisés manda 12 espias olharem essa terra prometida. Então, antes deles irem para a posse da terra, Moisés manda que 12 espias, 12 pessoas, uma representando cada tribo de Israel, fosse olhar a terra e ter uma noção, trazer ali um panorama do que os esperava. E a gente teve Caleb, que vai representando a tribo de Judá, e Josué, que vai representando a tribo de Efraim. Josué também aparece nesse capítulo como nome de Oséias, mas é a mesma pessoa. E quando esses 12 retornam, 10 traz um discurso ruim, de que era melhor deixar aquilo para lá, que a terra não era boa, que era muito perigosa, que era terra de gigante, e vem ali com todo um discurso ruim da terra. E Caleb e Josué já vêm com outro discurso, falando: não, peraí, a terra é boa, né? É a terra que o Senhor preparou pra gente. A gente pode sim conquistar essa terra. Então, até por conta disso, somente Josué e Caleb são os que entram na terra prometida. Isso você pode conferir depois no próprio livro de Números, no capítulo 14, no versículo 30. Então, Josué, ele é esse guerreiro, ele é esse líder militar, esse estrategista militar,
E Josué é esse visionário, aonde todo mundo viu problema, Josué viu oportunidades, ele viu soluções. Ele não se deixou levar por uma situação que parecia desfavorável, mas ele vê essa situação como uma situação favorável e, acima de tudo, confiando naquilo que Deus havia prometido a eles enquanto herança. E a gente vai ver no livro de Números que é Deus que escolhe Josué para ser o sucessor de Moisés. Vamos fazer essa leitura, que essa é bem interessante, que é Números capítulo 27, versículo 18 ao 20, depois o 22 e o 23. Então vamos lá, número 27, do 18 ao 20. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Agora 22 e 23. Espera aí que a letrinha fugiu. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. E é muito interessante porque assim, a gente vê que Josué, ele tinha todo um potencial para ser líder, né? Ele era um guerreiro, ele era um estrategista, ele era um visionário, era uma pessoa que estava ali muito perto de Moisés, então com certeza era um grande observador daquilo que Moisés fazia e com certeza tinha Moisés ali como modelo de liderança. Mas Deus escolhe a Josué porque nele havia o Espírito. E aqui a gente tem o Espírito com a letra maiúscula. Então, nele havia o Espírito Santo. Josué era uma pessoa que tinha uma vida de comunhão com Deus. Então, os outros atributos, eles vieram ali no pacote. Mas o que Deus valoriza é porque em Josué havia o Espírito Santo. Em Josué havia uma pessoa zelosa e dedicada ali na obra, dedicada pelo povo, dedicado naquela missão de entrar naquela terra prometida. E não é à toa que depois Josué, lá na frente, né, vai falar: olha, eu não sei quem vocês vão servir, eu não sei qual vai ser o Deus de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, havia nele esse espírito, né? Havia nele esse compromisso. E depois a gente vai ter em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 7, não vou ler agora, mas você pode fazer a leitura depois, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7, Moisés animando a Josué, né? Falando para ele ser forte, ser corajoso, né? E conduzir o povo ali até a terra. Então agora vamos para a leitura do nosso texto, que é Josué, capítulo 1, versículo do 1 ao versículo 9. A gente já viu, né, que Josué, ele estava ali com uma grande responsabilidade e eu imagino o frio na barriga. Apesar de tudo, apesar de tudo indicar que se fala de um homem experiente, mas eu imagino ali o frio na barriga de Josué de conduzir toda uma nação e de ser responsável por toda aquela nação. Então, logo no versículo 1, a gente vê ali Deus já passando ali aquela responsabilidade para Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então aqui já no primeiro versículo, a gente vê Deus encerrando uma etapa, né, encerrando uma liderança, falando: ó, Moisés, meu servo, ele é morto. Agora tá com você. Agora é você que vai levar esse povo à terra que eu dei a todos eles, a todos vocês, como herança.
Então a gente já tem aqui nesse primeiro momento Deus dando essa missão a Josué, uma missão onde onde ele foi capacitado, mas capacitado pelo Espírito, porque a gente lê lá no capítulo, em Deuteronômio, a gente vê Moisés impondo as mãos sobre Josué, né? Então, num sinal de passar não apenas liderança, mas de passar também o Espírito que havia nele, né? O Espírito Santo, de passar aquela comunhão direta com Deus, assim como Moisés tinha. Então a gente tem aqui já Josué recebendo essa missão, e pelas palavras seguintes dá para imaginar que veio um medo, veio assim aquilo, e agora? Agora o povo todo tá na minha mão, tá na minha responsabilidade. E Deus, ele condiciona, né, esse sucesso de Josué nessa missão desde que ele observasse a lei, desde que ele fosse obediente à lei. Isso vai aparecer no versículo 7 e no versículo 8. Então a gente tem um novo líder com a missão de entrar numa nova terra, de ocupar uma terra que já estava ocupada. Então, por isso foi algo conquistado com luta, com guerras, né, com muitas batalhas. Mas Deus deixa claro a Josué que o sucesso de tudo aquilo dependia dele obedecer à lei, obedecer aquilo que Deus já havia deixado como premissa, né? Já havia deixado como palavra, como ordenança através de Moisés. Então, obedecer o livro da lei, obedecer aquilo que já havia sido exposto como sendo necessário para que o povo não se desviasse do caminho, não tivesse outros deuses, não se misturasse com outras nações, não servisse, não cultuasse outros deuses. Então isso tudo já tinha sido dito, e ali Deus reforça que o sucesso da missão de Josué seria a observância da lei, seria o obedecer àquela lei. E aí a gente fica pensando, né, então, que a nossa fé, ela também vai estar alicerçada na palavra de Deus. Então, como o nosso tema central é fé e sabedoria para a vida, e a nossa lição hoje específica fala da fé na palavra, então não basta, não é que não baste, né? Mas a gente não deve nutrir uma fé em Deus se a gente não consegue nutrir uma fé na palavra, porque a palavra é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente deve cultivar essa fé em Deus e cultivar essa fé de que tudo que está na Bíblia representa o desejo dele, representa a palavra de Deus, representa ensinamentos, conselhos, exortações para que a gente possa viver melhor nesse mundo, para que a gente possa viver melhor com outras pessoas e para que a gente possa ter uma vida de total intimidade com Deus. Então, é isso que a palavra de Deus nos traz, é isso que a Bíblia nos traz. Essa possibilidade de conhecer esse Deus de uma forma tão íntima que a gente vai cada vez estreitar mais ainda o nosso relacionamento com Ele. Então, a nossa fé, ela precisa estar em Deus, crer que Ele existe, né, e é abençoador daqueles que o buscam. A gente já fez a leitura desse texto logo na nossa primeira aula. E crer nesta palavra, obedecer esta palavra, crer nas palavras desse livro como palavras inspiradas por Deus para que servisse de bússola para a nossa vida, né, para que norteasse a nossa vida. Então, como Josué estava ali com um grande desafio, a gente vê Deus o animando. Então, a expressão ser forte e corajoso aparece algumas vezes, né? Seja forte, seja corajoso. E é interessante, né, falar isso para um líder militar, né? Para alguém que já tinha ido na frente de um exército liderando uma guerra.
Acho que não há dúvida de que a gente está falando de uma pessoa forte e corajosa, mas era força e coragem não apenas para a batalha, era força e coragem para todos os desafios que viriam, era força e coragem para não deixar de acreditar que Deus estava à frente de cada passo e de cada momento que eles davam. Então é isso, é força e coragem para olhar a situação e saber que Deus vai à frente dela, é Deus que vai à frente da batalha. Então, seja forte, seja corajoso. E depois o Senhor, ele ainda reforça mais ainda, que ele fala, seja forte e muito corajoso. Então, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja muito corajoso. Tem que ser muito corajoso agora para realmente confiar em mim, para realmente confiar, entregar totalmente toda e qualquer decisão na minha mão para que eu conduza e leve vocês até o sucesso, até realmente a conquista dessa terra. Então Deus anima Josué e traz esse consolo para ele de que ele estaria junto, né? E aí ele garante a posse da terra, tá no versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então tem ali a promessa da vitória, tem a promessa da conquista, né? E tem a promessa da vitória também sobre os adversários, tá no capítulo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. A relação de Deus com Moisés era uma relação tão especial que Deus aqui ele faz questão de dizer, olha, do mesmo jeito que eu tive aquela relação de total intimidade, aquela relação tão especial com Moisés, eu vou ter a mesma relação com você. Vai ser da mesma forma, mas seja forte, seja corajoso e não se afasta do livro dessa lei, não se afasta da lei, não se afasta daquilo que eu já falei, das coisas que eu já deixei determinado. E aí também a gente pode pensar que o medo, ele faz parte da nossa condição humana. E aí a gente tem medos variados, né? Às vezes tem uma pessoa que não tem medo, de repente, de fazer um rapel numa montanha, mas vai ter medo de uma barata, né? Então, assim, o medo é uma coisa muito individual, mas com Deus nós enfrentamos os nossos medos. Com Deus nós superamos os nossos medos. Então é isso também que Deus está aqui falando para Josué. Ser forte e seja corajoso, porque do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então, eu sei que você está com medo, mas eu tô junto, eu tô com você. Comigo você vai superar os seus medos, comigo você vai superar os seus temores. Então, Deus ele está ali deixando claro, né, para Josué como ele entendia essa insegurança e como ele estaria com Josué nesse momento de insegurança, ajudando ele a superar todo e qualquer temor. A palavra de Deus também, ela nos leva a ter compromisso, que é o que está aqui nos versículos 7 e no versículo 8, né? Cuida de fazer segundo toda a lei, não se desvia dela, não cessa de falar nesse livro, medita dele dia e noite, tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então são recomendações que aparecem no versículo 7 e no versículo 8. O sucesso viria desde que houvesse um cuidado em seguir aquela lei, que não se desviasse dela em nenhum momento, que não cessasse de falar. Então Josué não era só a questão do introjetar aquelas leis, de refletir a vida pessoal dele naquelas leis, mas era de não cessar de falar, de não deixar de ensinar aquela lei para aquele povo. Então aquilo tinha que ser reforçado diariamente, constantemente. Josué ele precisava estar ali falando com o povo daquela lei, lembrando aquilo, reforçando, né? Cuidando de fazer tudo o que estava escrito. Então Josué aqui ele é desafiado a
meditar na lei, a introjetar a lei, a ensinar aquela lei e a praticar aquela lei. Então não bastava só ele saber, ele tinha que ensinar e ele tinha que ser um modelo para aquele povo. Assim como Moisés também havia sido um modelo para aquele povo, né? A palavra de Deus, ela também serve para falar, para guardar o nosso coração contra o pecado, né? O Salmo 119, ele fala que a gente tem que ter a palavra de Deus escondida no nosso coração, guardada no nosso coração, para a gente não pecar contra ele. Lembrando que pecar é errar o alvo que é Cristo, é deixar de olhar para o autor e consumador da nossa fé. É isso que é o pecado. São situações, atos, pensamentos, palavras que nos afastam de Deus, que põem uma barreira entre a gente e Deus e faz com que a gente erre o alvo, que é nos aproximar cada vez mais dele, crer cada vez mais nele, ter fé cada vez mais nele. E é a palavra de Deus que ela vai nos nortear nesse sentido. Paulo mesmo, ele fala ali, quando ele escreve a igreja em Roma, né, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, é a partir do momento que a gente entra em contato com essa palavra, que a gente entra em contato com esse livro, né, com essa palavra que é viva e eficaz, ou seja, a gente está falando de algo que é dinâmico, algo que se movimenta o tempo todo. É a partir do ouvir esta palavra também que vem a nossa fé, que vem a nossa fé em Deus, que vem a nossa fé em tudo que está escrito. É a partir, né, da nossa fé na palavra que a gente crê que não estamos lidando com um livro de histórias, que não é simplesmente um livro de fábulas, um livro de contos, um livro de crônicas, mas nós estamos lendo situações reais, verdadeiras, que aconteceram, experiências de homens e mulheres que tiveram com Deus e que Deus esteve com eles. Então a gente precisa ter essa fé na palavra, a gente precisa ter essa fé nesse livro para a gente continuar cada vez mais nele. A gente não vai fazer essa leitura, porque é uma leitura muito grande, mas vai ficar aí no seu dever de casa, ler o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, porque o Salmo 119 é o salmo que vai falar da relação do cristão com a palavra de Deus. Então é no Salmo 119, no versículo 105, que a gente lê aquele texto também muito conhecido que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, é a palavra de Deus que ilumina as nossas escolhas, que ilumina as nossas decisões, que ilumina tudo aquilo que a gente pretende ou deseja ou sonha. É a palavra de Deus que nos clareia e que nos clarifica acerca daquilo que a gente almeja. Então ela é lâmpada para os nossos pés. Para quê? Para que a gente não pise aonde não deva. E é luz para os nossos caminhos. Por quê? Para que a gente sempre siga no caminho certo. E qual é o caminho certo? É aquele que leva a Cristo. É isso, né? O caminho certo é o caminho que nos aproxima do nosso Salvador, que nos aproxima do nosso Senhor, daquele que deu a vida por nós. Este é o caminho certo. Então, por isso que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. É no Salmo 119 também que o salmista fala de uma forma muito linda que ele ama a palavra de Deus. Eu amo os teus ensinos, eu amo os teus estatutos. Então, leia o Salmo 119, que ele vai falar dessa relação que a gente tem que ter com a palavra. E a partir dessa leitura, já deixo até algumas reflexões para mim e para você, né? Como tem sido, então, o nosso relacionamento com essa palavra? Como a gente tem se relacionado com a palavra de Deus? A gente tem necessidade de estudar essa palavra? A gente tem tido necessidade de conhecer mais
dessa palavra, a gente tem tido necessidade de viver esta palavra. Então, fica aí essa reflexão para a minha vida, para a sua vida. A gente tem realmente tido amor por essa palavra, por tudo aquilo que está aqui escrito. A gente tem tido amor ao ponto de acreditar que essa palavra representa a palavra do próprio Deus. A gente tem tido fé suficiente para isso. A gente tem tido fé suficiente quando a gente lê ali, né, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele tudo fará. Isso é palavra, isso é texto que está aqui na palavra de Deus. É palavra de ânimo e de incentivo, de encorajamento que Deus deixou para a gente também, assim como ele fez aqui especificamente com Josué. Por mais que o texto tenha sido dito a Josué, eu posso trazer isso para a minha vida. Eu posso ler e entender que eu também tenho que ser forte e corajosa, que eu também tenho que meditar nessa palavra dia e noite, que eu não posso cessar de falar dela, que eu não posso cessar de viver essa palavra. Então, era especificamente a Josué naquele momento, mas a palavra de Deus ela é atemporal. Então, a qualquer momento que a gente leia, isso se atribui à nossa vida também. A gente pode e deve aplicar isso na nossa vida. A gente pode e deve confiar no que está escrito aqui, né? Se eu entreguei o meu caminho ao Senhor e se eu confiei nele, tudo ele vai fazer. Eu entreguei a minha vida e eu confio, tudo mais ele vai fazer. Isso é fé na palavra. Isso é a fé de que o que está aqui fala para mim hoje e vai falar para mim todos os dias da minha vida. E aí eu te desafio a você pensar em qual é o texto da palavra de Deus que tem servido de inspiração e de direção para a sua vida pessoal. Pensa, né? Pensa nas suas leituras diárias, nas suas meditações, no seu momento ali de intimidade com Deus. Qual é o texto que tem servido nesse momento de inspiração e de direção para a sua vida pessoal? Eu vou compartilhar com vocês o texto que tem servido de inspiração e de direção para a minha vida pessoal. Ele está lá em Isaías, no capítulo 43, livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Esse é um texto que Deus tem usado para falar comigo muitas e muitas e muitas vezes já há alguns anos, e ele tem sido um texto de direção para a minha vida, um texto de inspiração, um texto de motivação, um texto que toda vez que eu leio parece que eu estou lendo pela primeira vez. Parece que é a primeira vez que eu estou entrando em contato com aquela palavra e eu me sinto tão abraçada por essa palavra, tão acolhida por essa palavra. Então eu vou compartilhar com vocês. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa tem sido a palavra que tem servido de direção, que tem servido de inspiração para a minha vida pessoal. Pensa aí qual tem sido a sua palavra também. E vamos deixar agora a leitura da semana, né? Que não acabou aqui não. Durante a semana você vai continuar a leitura. Hoje a gente fez a leitura de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Segunda-feira você vai ler Números 27, 18 ao 23. Terça-feira, Deuteronômio 3, 23 e 28. E depois capítulo 31, do 1 ao 8. Quarta-feira, Números, capítulo 13, do versículo 25 ao 33. Quinta-feira, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Sexta-feira, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 10.
e sábado, Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 39. Então vamos orar agora, agradecendo a Deus por ter o privilégio de ter a palavra dele nos guiando e nos direcionando todos os dias. Senhor, muito obrigada por todas as coisas. Muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus zeloso, que o Senhor deixou tudo, meu Pai, registrado para que nós pudéssemos seguir a Ti, meu Senhor, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós pudéssemos estar sempre perto de Ti, meu Pai. Muito obrigada, meu Senhor, por isso. Fortalece, meu Pai, a nossa fé na Tua palavra, que a gente nunca venha duvidar que essa é uma palavra que traz esperança, que traz renovo, que traz consolo e que traz vida aos nossos dias, meu Senhor. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por esse estudo. É o que eu te agradeço pelo teu santo nome. Amém. Excelente domingo, excelente início de semana. Até domingo que vem. Que Deus lhe abençoe. Forte abraço.